Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo no livro de Levítico, capítulo 16, e nós leremos do versículo 11 ao versículo 14. Levítico, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará também do sangue do novilho, e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Vamos fazer uma oração? Deus amado, Pai querido, te damos graças por estarmos na Tua casa e podemos ouvir a Tua palavra. Que agora, Senhor, nós possamos ser iluminados pelo Teu Espírito Santo para ouvir a Tua voz e aprender com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, por um acaso, vocês já ouviram aquela ideia de que uma pessoa pode fazer o que ela quer, que ela pode fazer o que ela quiser e bem entender dentro da igreja, desde que o coração dela esteja em paz? Já ouviu aquela seguinte frase, olha: não importa como você faça isso ou aquilo na igreja, o que realmente importa é o seu coração. Ou aquela ainda: você tem que procurar fazer aquilo que te agrada, o que o seu coração sente que é certo, pois o que importa é o amor com que você faz. Mas não para apenas por aí. O indivíduo ainda cita a palavra de Deus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. E daí, completando, a pessoa diz: olha, não importa se você tem que adorar no monte ou adorar na igreja, o que importa é o seu espírito, o que importa é a sua intenção na hora de adorar. Deus não coloca limites, pois o mais importante é a intenção. Meus irmãos, infelizmente, esse discurso emocional, de que não pensa numa fé que realmente é racional, uma fé que realmente mexe conosco e muda toda a nossa vida. Muita gente tem pregado isso. Pessoas, líderes, jovens, adolescentes e até mesmo pastores têm divulgado a ideia de que não há necessidade de uma santidade, de um zelo para entrar na presença de Deus, mas que é necessário apenas um coração bondoso. Ou seja, venha para a igreja e fique como você está, não mude. O seu coração é o que importa para Deus. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que é totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário, pois Arão recebe ordem de como agir na presença de Deus e de como se preparar para entrar na presença de Deus. Fica claro nesse texto de que há uma necessidade de um zelo e de uma santidade perante o nosso Deus. E além de vermos isso, para estudar esse texto, é necessário que nós entendamos aonde ele foi colocado. Quando esse texto foi escrito, de que modo ele se deu para o povo de Israel, para que depois nós possamos entender como ele tem a ver com as nossas vidas, de maneira prática, de maneira que vai transformar as nossas vidas. Este livro, o livro de Levítico, possui a principal mensagem, que é: consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. A principal mensagem do livro de Levítico é: consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Este livro é dividido em 4 partes, sendo que a primeira parte, ela vai do capítulo 1
ao capítulo 10. A segunda parte do capítulo, do livro, vai do capítulo 11 ao capítulo 25. A terceira é unicamente o capítulo 26 e a última é unicamente o capítulo 27. Percebam que o nosso texto está na segunda divisão, que possui mais precisamente uma subdivisão. Ou seja, esse texto que nós lemos, ele diz de uma lei para a santidade. E uma lei para a santidade de maneira prática. De maneira que o povo judeu, tendo ouvido toda a teoria de como deviam ser santos, agora eles vão ouvir de maneira prática como ser santo. Como praticar a santidade aprendida nos capítulos de 1 a 10. E mais especificamente, este texto fala do dia da expiação, o dia mais importante para o povo judeu. O dia em que eles poderiam, que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício ao Deus de Israel para perdoar o pecado de todo o povo. Este texto, então, meus irmãos, é muito importante. E percebam que no começo dele, diz assim, no começo do capítulo, diz assim, que o texto foi escrito na época que os filhos de Arão foram mortos. Olhe lá o começo do capítulo 16, no versículo 1, 2 e 3, diz que este texto foi escrito quando os filhos de Arão foram mortos. Se nós lembrarmos dos filhos de Arão, eles foram aqueles que levaram fogo estranho perante o Senhor. Eles levaram um culto que não agradava ao Senhor. Eles entraram na presença de Deus de um modo que não era agradável. E depois, nesse mesmo capítulo 16, nós temos do versículo 3 ao versículo 10, um rápido resumo. Um resumo de como aconteceria o dia da expiação. Percebam aí, do versículo 3 ao versículo 10, ele conta muito rapidamente cada parte do dia da expiação. E de novo, eu quero atentar neste capítulo para o versículo 6, que é onde ele trata do nosso texto. E nós veremos que ao tratar do nosso texto, o versículo 6, sendo o resumo do nosso texto, e os versículos de 11 a 14, eles serão a ampliação do versículo 6 do capítulo 16. Então, o versículo 6, ele é ampliado nos versículos de 11 a 14, cujo assunto é necessidade de santidade e zelo na presença de Deus. Percebam o versículo 11 comigo. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa, e molará um novilho da sua oferta pelo pecado. Meus irmãos, quero fazer algumas considerações sobre esse primeiro ponto, sobre o ponto de que o sumo sacerdote trará um novilho da sua oferta pelo pecado. Aqui nós veremos que Arão, ele era o único oficiante, ele era o representante da sua família e também ele era aquele que faria a oferta para restabelecer o relacionamento com Deus. Primeiramente, o texto não diz que seria um sacerdote ou qualquer outro que faria ação, mas o texto diz que seria Arão. Arão era o sumo sacerdote, o único que podia fazer isso no dia da expiação, podia levar sacrifício no dia da expiação. Arão, meus irmãos, se nós lembrarmos quem é Arão, nós vamos lembrar que ele era ungido do Senhor para entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Ele é o primeiro sumo sacerdote, é o irmão e porta-voz de Moisés. Arão é aquele que presenciou inúmeros milagres e bênçãos de Deus, que também esteve na presença de Deus, segundo Êxodo, capítulo 24, do versículo de 9 a 11, onde pôde comer e beber, e por último, ele era o representante funcional do povo perante Deus. Em Levítico, capítulo 21, versículo 10 e os seguintes, há claramente
a diferenciação do sumo sacerdote entre levitas e sacerdotes. Por quê? Porque Arão, sendo sumo sacerdote, era o único a poder entrar nos santos dos santos. A primeira coisa que nós aprendemos com esse verso é que Arão é o único a poder fazer isso. Ele era o único oficiante. Em segundo lugar, neste verso ainda, meus irmãos, Arão tornou-se o representante daqueles que eram seus. Arão buscou com intensa vontade essa representação. Por ser ele o sumo sacerdote, tinha capacidade de poder fazer essa representação perante Deus. Então, além de ele ser o único oficiante, ele era aquele que representava os seus perante Deus. Foi aquele que buscou purificar os pecados cometidos pelos seus, e também aquele que buscou encobrir os pecados que haviam cometido, com uma finalidade, apenas uma: reconciliar os seus, e mais para frente ele vai reconciliar o povo com Deus. A finalidade de Arão prestar sacrifício a Deus era reconciliar o povo e os seus com Deus. Arão então era o representante do povo. Arão é aquele que era o único oficiante. E por último, eu quero ressaltar que o novilho, que seria imolado como oferta pelo pecado, ele era de suma importância. Pensem um pouco sobre o novilho para o povo de Israel. Será que o novilho para o povo de Israel era apenas um animal? Era apenas uma criação que você fazia e depois matava para vender? Meus irmãos, o novilho era algo que devia ser, era um animal que devia ser separado, o melhor, para dar a Deus, porque ele representaria o Messias, aquele que haveria de vir. Isaías 53:7 diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O novilho, ele representa o Messias, aquele que haveria de vir. Ou seja, o novilho não era algo de mínima importância, mas ele era algo de suma importância para o povo de Israel. O novilho apresentado deveria ser sem mácula e sem defeito algum para expiar o pecado. Assim, o novilho deveria ser imolado para oferta pelo pecado, que indicava uma ofensa tanto ao próximo como um afastamento do relacionamento com Deus. Logo, Arão, a matar o novilho, ele estava preparando para restabelecer o relacionamento entre Deus e os seus. Então, meus irmãos, vimos neste verso de número 11, em que o novilho é trazido e é imolado, que Arão seria o único oficiante, o representante de sua família e também aquele que faria a oferta para restabelecer o relacionamento dos seus com Deus. Sendo assim, eu quero lhes propor uma pergunta. Olhando para o que Arão deveria fazer, olhando para o que Arão fez, o que esses aspectos de ser o único oficiante, de representar os seus e de reconciliar os seus, de quem nós lembramos? Quem vem à nossa mente quando olhamos para as ações de Arão? Eu tenho certeza que todos aqui pensaram em Jesus Cristo, porque é claro que há um paralelo entre Arão e Cristo. É claro que Arão era sumo sacerdote, o único capaz de oferecer sacrifício nos santos dos santos, o representante dos seus e aquele que reconciliaria tanto a si mesmo como os seus. Em paralelo com essa atitude, lembre-se de Jesus. Jesus foi o único que andou perfeitamente com a lei. Ele foi o único capaz de representar todos nós que estamos aqui hoje. Ele foi o único
que foi capaz de representar todos nós aqui hoje. E Ele reconciliou todos nós com o Pai. Jesus era o único que podia fazer isso, assim como Arão. Jesus é o nosso representante, assim como Arão era representante dos seus e representante do povo. E Arão reconcilia, ele faz reconciliação entre o povo e Deus. E Jesus faz reconciliação entre nós e Deus. Hebreus 7, 25 e 26 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feitos mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus, então, é claro que é um paralelo com Arão. E nós percebemos claramente que Jesus possui o seu ofício de sacerdote muito maior do que o sacerdote Arão. Ele possui o seu ofício de sacerdote com muito maior relevância, porque Arão fazia isso só para o povo de Israel. Jesus faz para todos que são seus. Ele faz para todos aqueles a quem Ele escolhe. Jesus é muito maior que Arão, porque Arão precisava se reconciliar. Jesus não precisava. Jesus é aquele que foi perfeito, foi sumo sacerdote para nos reconciliar com Deus. Mas agora, depois de ter imolado o novilho da sua oferta pelo pecado, e diante do véu que separava dos santos dos santos, ele começa a próxima etapa do sacrifício, para ele e pela sua casa. Olhem comigo os versículos 12 e 13. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Acerca destes 2 versos que nós lemos, nós devemos atentar para 2 fatos. 2 fatos eu quero que vocês atentem. O primeiro é que um incenso deveria ser levado para dentro dos santos dos santos. O segundo fato é que uma nuvem cobriria o propiciatório. E agora eu só quero ressaltar que é a primeira vez que Arão pisará dentro dos santos dos santos. Antes, quando ele mola o novilho, ele não entra no santos dos santos, ele mola do lado de fora, diante do véu. Mas agora ele vai passar para dentro do véu, e ali ele vai fazer o próximo procedimento, que é de levar um incenso e uma nuvem que cobriria o propiciatório. Então, meus irmãos, vejamos primeiramente a questão do aroma, definindo que este aroma, ele não era constituído como outros perfumes ou como outros incensos. A sua fabricação, o jeito que ele era feito, era promulgado, era mandado pelo próprio Deus. Êxodo 31, do versículo de 1 a 8, diz as ordens de Deus para fazer este incenso. Este incenso não seria santo para os homens, ele seria santo para o Deus de Israel. Ele seria separado para o Deus de Israel. E mais, quem sequer copiasse o aroma, copiasse o cheiro deste incenso, seria morto, seria eliminado do povo. Porque, como eu disse, esse incenso não era para o povo, ele era para Deus. Percebam então, meus irmãos, que este incenso é muito importante. Deus não o faz simplesmente porque Ele queria algo que cheirasse bem.
Ele faz porque era importante, sem esse incenso, Arão não poderia entrar no Santos dos Santos. E agora eu quero estabelecer por que ele não poderia permanecer no Santos dos Santos. Ele não poderia entrar sem este incenso dentro do Santos dos Santos. E para isso, eu quero que vocês percebam duas coisas. O incenso, ele levava a oração do povo perante Deus. Salmo 141, versículo 2 diz: suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. O incenso era levado para dentro dos santos, para levar os pedidos do povo de Israel a Deus. Mas mais, o incenso também era para aplacar a ira de Deus. Olhem lá comigo em Números, capítulo 16, versículo 47 a 50. Números, capítulo 16, 47 a 50, diz assim: tomou o Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Percebam que neste relato há o incenso sendo levado, há um incenso sendo colocado para aplacar a praga. Aplacar a praga seria aplacar a ira de Deus, porque a praga era instrumento da ira de Deus contra Israel, porque Israel havia pecado. Então, meus irmãos, o incenso, além de levar as petições do povo perante Deus, o incenso também aplacava a ira de Deus. Em segundo lugar, lembra que eu falei do primeiro fato, que era o incenso levado? Agora eu quero falar sobre a nuvem que cobriria o propiciatório. Alguns afirmam que assim como o incenso, a nuvem também era para aplacar a ira de Deus. A fumaça que era do incenso também faria isso. Ela cobriria o propiciatório para aplacar a ira de Deus. Contudo, eu creio que a melhor interpretação do fato da nuvem vinda do incenso era para que Arão não visse o propiciatório, o qual ficava acima da Arca da Aliança. Por quê? Porque a Arca da Aliança significava a plena presença de Deus no povo de Israel. E como nós vimos hoje de manhã, ninguém poderia ver a Deus. Hoje foi dito pela manhã que ninguém poderia ver a Deus. Arão não poderia ver a plena presença de Deus, porque senão ele morreria. A nuvem de incenso servia para cobrir o propiciatório, para que Arão não morresse. Olhem lá o texto. Diz o texto que para que não morra. A primeira conjunção que nós temos aí é de finalidade. Ou seja, a nuvem cobriu o propiciatório, a fim de que, para que, com a finalidade de que o sacerdote não morresse. E em segundo lugar, é importante notar que aí está indicando, é uma indicação de ação contínua. Nós vemos aí que esse fato permite concluir que Arão não morreria no processo. A nuvem ficaria no Santos dos Santos e Arão não morreria, porque ele estaria coberto pela nuvem. Pela nuvem. A nuvem o incenso aplacava a ira de Deus, e a nuvem que saía do incenso não permitia que Arão visse a plena presença de Deus, para que ele não morresse. Meus irmãos, ao atentarmos a esses dois fatos, de que o incenso seria levado para dentro do Santos dos Santos, e de que uma nuvem cobriria o propiciatório, outra coisa vem às nossas mentes.
ao entendermos que a ira de Deus foi aplacada, que as nossas petições foram levadas a Deus, e que nós temos algo que nos protege de morrer ao ver a plena presença de Deus, quem que nos lembra isso? O que nos lembra isso? Jesus. Jesus é aquele que de uma vez por todas aplacou a ira de Deus que pairava sobre quem? Sobre mim, sobre mim e você. Jesus é aquele que leva as nossas orações a Deus. É por isso que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. E por último, é Jesus que nos esconde de Deus, para que não morramos com a grande glória do Pai. Quando nós chegarmos no novo céus e nova terra, nós veremos a Deus. Nós veremos a Deus através de Cristo Jesus. Porque Jesus, conforme Colossenses, é a exata expressão da glória de Deus. É a exata expressão da glória de Deus. A ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Ele, Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, Jesus, o Deus, fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Jesus aplacou a ira de Deus. Jesus leva as nossas petições a Deus. Jesus é o que faz, é a ponte entre nós e Deus, é que nos reconcilia com Deus. Assim percebemos de novo que Jesus, em seu ofício sacerdotal, ele tem muito maior grandeza, ele tem muito maior relevância do que Arão. Nós percebemos de novo que Jesus é muito maior do que o sumo sacerdote do Antigo Testamento, e que agora ele está conosco, fazendo tudo isso por nós. Meus irmãos, tendo visto que o novilho da oferta pelo pecado foi imolado e que a ira de Deus foi aplacada, agora chamo vocês a perceberem comigo o último ponto do meu sermão, no qual atentaremos sobre a totalidade do pecado ser perdoada. Olhem o versículo 14. Tomará do sangue do novilho com o dedo, o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes com o dedo. Arão, após levar o incensário para dentro do véu, no Santos dos Santos, sai para buscar o sangue do novilho. Lembra que eu falei que Arão tinha entrado no Santo dos Santos quando ele ia levar um incensário? Lembra que ele tinha imolado o novilho? O sangue tinha ficado lá fora. O sangue não tinha entrado ainda no Santos dos Santos. Agora Arão volta, pega o sangue e leva para dentro do Santos dos Santos. Este sangue ser trazido para além do véu, entrar no Santos dos Santos, indica a solenidade deste momento. Pois em nenhum outro momento aconteceu isso. O sangue sempre ficou para fora. E depois que ele vai entrar, à vista disso, pensem comigo, por que o sangue é trazido para dentro do véu agora? O que será que o seminarista Vinícius está querendo dizer com isso? A resposta é que no contexto do povo judaico, o que significa o sangue significa vida. Para o hebreu, sangue está intimamente ligado com a força física vital. Provérbios 1, versículo 18 diz: estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Gênesis 9, versículo de 4 a 6 diz: carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis.
Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O sangue representa vida para o povo judeu. O sangue é aquilo que corre em nossas veias e que representa tudo que o judeu acreditava sobre vida. Mas além do sangue também ser trazido para dentro do véu e aspergido sobre o propiciatório, percebam o detalhe dessas ações. Primeiramente, vemos aonde terá que ser aspergido o sangue. E em segundo lugar, quantas vezes o sangue deveria ser aspergido? Vejam comigo, onde era aspergido o sangue? Sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório. A primeira pergunta é: o que é propiciatório? O propiciatório ficava em cima da Arca da Aliança. O sangue que representa a vida, sendo aspergido sobre o propiciatório, era o seguinte sinal para o povo judeu: Deus agora se torna propício ao povo pela vida sendo aspergida sobre o propiciatório. Deus agora é propício ao povo. Não vejam essa ação como em duas etapas, mas apenas uma, como um grande detalhamento. Ao aspergir sobre o propiciatório, o sumo sacerdote realiza uma ação com enorme significação. Pois o propiciatório para o povo judeu representava o favor de Deus, sendo propiciado em favor daquele que aspergiria o sangue. E lembre-se que eu disse que Arão representava o povo judeu. Assim, Deus se torna propício a perdoar Arão e os seus. O sangue carrega a vida que foi dada em troca dos pecados cometidos. Agora devemos olhar para quantas vezes o sangue foi aspergido. Aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. As vezes que Arão aspergiria sobre o propiciatório, indica a totalidade representada pela ação. Arão seria o único a fazer a aspersão de modo contínuo até completar 7 vezes. Essa plenitude, ela representa o pleno perdão de pecados. Pecados cometidos por quem? Pelo sumo sacerdote e pela sua casa. E agora eu lhes pergunto: quem é aquele que verteu o seu próprio sangue, o sangue expiatório, e perdoou a totalidade de todos os nossos pecados? Jesus. Jesus é aquele que não precisou derramar sangue para si mesmo, para ser propício a Deus. Mas Jesus foi aquele que foi capaz de morrer por quem? Por nós na cruz. Ele verteu o seu sangue, nos dando vida. O seu sangue capacitou o pleno perdão dos nossos pecados. O seu sangue vertido na cruz tornou Deus propício a nós. O seu sangue tornou Deus propício a nós. Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 14, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Meus irmãos, sabemos que pela lei, o nosso pecado
ela deveria ser derramado sangue. Hebreus 9, 22 diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus foi aquele que derramou sangue por nós na cruz, para perdoar de uma vez por todas a totalidade dos nossos pecados. E assim vemos claramente outra vez que o ofício sacerdotal de Jesus é muito maior e de muito maior relevância do que o ofício de Arão. Jesus é aquele que vem cumprir tudo o que Arão tinha feito, mas de uma vez por todas, para dar vida a todos nós. Meus irmãos, chegando ao fim da exposição deste texto, será que tudo que nós aprendemos sobre como Arão fez para chegar no Santos dos Santos, ou até mesmo, como eu disse, as vezes que ele aspergiu, ou o sangue sendo deixado para fora e depois levado para dentro, será que depois de ouvir tudo isso, seria possível nós dizermos que é necessário sangue de novilho? Será que é necessário aspergirmos 7 vezes para perdoar a totalidade de pecados? Será que é preciso seguir tudo aquilo, sendo que nós vimos que Jesus possui muito maior relevância e grandeza do que Arão? Será que é necessário fazer tudo isso? Obviamente que não. Não é necessário. Porque o novilho, o único a entrar no Santos dos Santos, e aquele que nos representa, já veio. Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio e fez tudo isso por nós. Aplacar a ira de Deus, nós não temos que aplacar a ira de Deus, porque ela já foi aplacada com Cristo morrendo na cruz. E será que nós temos que fazer algo para que Deus perdoe as nossas totalidades, a totalidade dos nossos pecados, perdoe todos os nossos pecados? Certamente que não. Jesus já fez isso. Jesus é aquele que é muito maior do que Arão. É óbvio que hoje não devemos fazer nenhum desses passos, desses rituais, pois se trata de uma lei cerimonial, a qual foi cumprida em Cristo Jesus, com a sua morte na cruz, por nós todos. Porém, há um princípio neste texto, e é isso que é importante, é o princípio de santidade na presença de Deus. Arão estava preocupado com isso. Lembre-se que eu falei que este texto foi escrito logo após a morte dos filhos de Arão, que levaram fogo estranho perante Deus. Ou seja, o texto foi escrito para que o povo perceba que na presença de Deus não se pode entrar de qualquer maneira, mas tem que haver santidade para entrar na presença de Deus. E deste princípio de santidade, nós podemos extrair algumas ações concernentes à nossa vida. Não podemos fazer qualquer coisa para Deus, decorrente da nossa vontade, da nossa intenção, ou do nosso dito amor por Deus. Eu amo a Deus, então vou fazer isso. Mas será que a palavra de Deus diz isso? O amor de Deus, o amor a Deus, se revela quando nós cumprimos a tua palavra, quando nós agimos com santidade na presença dEle. O amor a Deus se revela sendo obediente à palavra dEle. E daí eu quero que vocês se lembrem da história de Davi, quando ele foi transportar a arca. Davi fez toda uma festa, colocou pessoas para cantar e dançar do lado da arca. E a arca, uma hora o carro de bois tropeçou e a arca ia cair. E Uzá, o que Uzá fez? Pôs a mão para segurar a arca. E o que aconteceu com ele? Morreu. Com certeza Uzá estava com todo amor, com toda boa intenção de segurar a arca para que ela não caísse. Mas não era isso que Deus tinha dito. Deus disse que apenas os levitas poderiam pôr a mão na arca, que apenas o sumo sacerdote poderia ficar com a arca, e não Uzá. Isso nos faz pensar que o importante não é a nossa intenção, não é como nós achamos que devemos agir, mas é como Deus quer que nós façamos as coisas. O culto a Deus deve ser feito com santidade, à ordem do Pai.
Meus irmãos, além do zelo e da santidade que nós devemos ter perante o culto a Deus, nós devemos também ser gratos a Deus, pois Ele mandou seu Filho Jesus para ser o nosso eterno sumo sacerdote, fazendo tudo por nós. Segundo Calvino, o ofício sacerdotal de Cristo nos deu paz e reconciliação com o Pai, a fim de que nós pudéssemos ser sacerdotes nele, oferecendo ao Pai as nossas orações, as nossas ações de graça, o nosso ser e tudo o que temos, visto que Ele é o nosso intercessor e mediador. Jesus é muito maior que Arão, e nós devemos ser gratos a Deus pela vida de Jesus. Meus irmãos, através de Cristo, podemos oferecer o culto santo e reverente, graças ao sacerdócio universal. Graças ao sacerdócio universal, ou seja, todos aqui podem oferecer culto a Deus. Nós não precisamos mais que alguém ofereça culto a Deus por nós, mas todos aqui podemos entrar na presença de Deus através de Jesus. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meus irmãos, nós nunca perderemos essa dádiva. Contudo, nos cabe fazê-lo para a glória de Deus. Longe de nós toda a intenção de levarmos fogo estranho perante Deus. E o último ensino deste texto que eu quero deixar é lembrar de Lutero, que em 1513, quando foi iluminado para atentar a salvação pela fé, esta fé firmada na obra de Cristo Jesus, tendo uma verdade clara como alento, que foi esta: a confiança em Deus, todo misericordioso, que se revelou em Jesus Cristo, outorga aquela comunhão com Deus, aquele companheirismo, comparado com o qual tudo mais nada significa. Ou seja, tudo que nós temos, nada significa ao estabelecermos comunhão com Deus através de Cristo Jesus. O dia da expiação não é desprovido de significado e de instrução para nós. Parece loucura eu falar de todo o ritual, mas todo esse ritual indica aquele que morreu por nós na cruz. Aquele que fez todo o sacrifício por nós na cruz. E que hoje nós temos acesso ao Pai. Ele aplacou a ira de Deus. E é aquele que perdoou todos os nossos pecados. Nós devemos confiar na morte de Cristo. Quando nós vimos aqui a igreja, nós temos que confiar na morte dele. E prestar culto a Deus, confiando em Cristo Jesus. E descansar nisto. Descansar na justificação e na expiação de Jesus Cristo. Na expiação que Ele fez por nós, por você, por cada um aqui.